Fala galera, mais uma vez dando seguimento ao nosso quadro Papirando e desta vez trouxemos novamente o Dr. André Luiz para compor nossa mesa e para falar sobre uma audiência muito interessante dentro do procedimento da ação de interdição, que é a audiência de interrogatório ou entrevista. E aí, Dr. André Luiz, que tipo de audiência é essa? Para que ela serve? Então, meu amigo, muito obrigado novamente por me convidar, por estar aqui dividindo conteúdo, compartilhando conhecimento. Muito obrigado. A audiência de entrevista ou interrogatório, como alguns chamam, ela tem o objetivo de o juiz entrevistar minuciosamente o interditando para saber se realmente ele é capaz ou ele é incapaz. É uma pergunta que surge com essas primeiras informações é a previsão legal dessa audiência. Onde é que está no Código de Processo Civil, no Código Civil, onde é que está a previsão dessa audiência? A audiência de interrogatório, a audiência de entrevista, está previsto lá no Código de Processo Civil, salvo não esteja enganado, artigo 751. Tem previsão legal, não é uma audiência que todos os advogados conhecem. Comumente quem atua na área civil, que participa de um processo de interdição, normalmente vai ter que enfrentar esse rito processual, que tem suas especificidades. Estabelecido essas premissas, quem deve estar presente nessa audiência? Claro, além do advogado, né, da parte. Bem, obrigatoriamente o interditando tem que estar presente. Certo. Ele é a pessoa principal no processo. Nessa audiência, o juiz não poderia fazer a audiência, ministrar a audiência, sem que o interditante estivesse presente. Eu costumo dizer que existem duas partes que precisam estar presentes obrigatoriamente. O interditando e o Ministério Público, que age em defesa dos incapazes. Então, seriam essas duas pessoas. O advogado da parte autora, como a parte autora, não obrigatoriamente precisariam estar presentes. E nesse caso, a parte ela pode apresentar questionamentos, assim como o Ministério Público, fazendo já uma extensão com a audiência de instrução. Como é que é essa dinâmica da própria audiência? Olha, meu amigo, via de regra, a parte autora, Ministério Público, não podem fazer perguntas. Essa é uma audiência exclusiva para que o juiz possa entrevistar o interditando e possa questionar a capacidade civil dele, a capacidade psicológica. Enfim, via de regra, advogado da parte autora, Ministério Público não poderia fazer pergunta. Isso é o que diz a lei, mas na prática não é o que acontece. Participei recentemente de uma audiência de entrevista e a juíza me concedeu a palavra, assim como concedeu a palavra ao Ministério Público para fazer perguntas. Então, na prática, nem sempre é o que a lei determina. Eu acho que é questão de bom senso também. O magistrado teve um bom senso e concedeu a palavra, tanto ao advogado, que era eu no caso, e o Ministério Público. Ou seja, em regra, o magistrado ele é o presidente da audiência e ele quem vai conduzir as perguntas, mas em casos excepcionais, a parte autora e também o Ministério Público ele pode apresentar quesitos. Sim, exatamente. É interessante também frisar, foi muito importante você fazer essa observação, porque o advogado ele tem que estar atento. Digamos que o magistrado faça um questionamento literalmente incabível e o advogado precisa, para garantir o direito do autor, intervir. Agora, conselho que eu deixo, tenha jogo de cintura, tá? Tenha bom senso. Não é que você precise estar intervindo em todas as perguntas do magistrado, mas não. Pede pela ordem, explica por que está fazendo aquele questionamento, que dá certo. Já eu trago outro questionamento, que é nas hipóteses do interditando, eles não ter condições de comparecer pessoalmente ao fórum, ao local que inicialmente foi designada a audiência. Como proceder nesses casos? A audiência de entrevista ela tem as peculiaridades que são exatamente estas. Ela não obrigatoriamente ela precisa acontecer no ambiente forense, no tribunal, numa vara. Enfim, o magistrado pode deslocar-se até a residência do interditando ou no hospital, onde ele estiver. Colocamos um exemplo aqui, uma senhora de 90 anos de idade que não consegue se locomover. Bem comum, né? É comum. Principalmente nesse procedimento, Exato, né, de exato. interdição. Então, seria conveniente ao magistrado deslocar-se até a residência do interditando. Agora, com a possibilidade de audiências online,
também existe a possibilidade de fazer essa audiência online. Eu aproveito aqui para deixar já registrado que nós iniciamos essa série de vídeos com audiência online. Se você está assistindo esse vídeo, vai aparecer aqui em cima um encartezinho para você acompanhar a audiência online, em que o Dr. André também expôs, deu dicas práticas, então é muito interessante, vá lá e siga esse vídeo. Algumas pessoas apresentaram algumas perguntas e uma delas foi a questão das testemunhas. Vou até ler aqui. Se o juiz ele pode requisitar a oitiva de testemunhas nessa audiência. Pode sim, está previsto lá no Código de Processo Civil também, que o juiz ele pode requisitar. Via de regra, meu amigo, essa audiência segue um panorama interessante. Para você definir a incapacidade de uma pessoa, normalmente é por meio de perícia. Mas cabe ao juiz também fazer a oitiva de testemunhas como familiares e pessoas próximas do interditando, para realmente constatar se há ou não a incapacidade. Aí é muito interessante e é muito importante que o advogado esteja muito atento. Porque no momento que o juiz ele solicita, requer a intimação de testemunhas e começa a ouvir testemunhas no processo, aquela audiência ela se transforma numa audiência de instrução. Não é mais um rito especial, um procedimento especial previsto no CPC. De audiência de entrevista. No momento que o magistrado começa a rolar testemunhas, o advogado precisa estar atento para poder fazer perguntas, impugnar a testemunha, a rolar testemunhas, no caso, vai seguir o rito do procedimento comum, de uma audiência de instrução comum. É importante, porque via de regra, como nós comentamos, a parte autora não pode fazer perguntas, somente o magistrado. Isso no rito especial da audiência, tá? E aí, quando o magistrado ele requer no processo a intimação de testemunha, o rolamento de testemunhas, aí o autor ele precisa estar atento, o advogado precisa estar atento, precisa estar presente aí. Então tá aí mais um esclarecimento, uma audiência muito interessante que não é comumente utilizada, mas que o pessoal não tem um amplo conhecimento dela, mas hoje nós trouxemos aqui o Dr. André, ele fez muitas observações importantes com dicas práticas que elas podem ser utilizadas por todos. E eu deixo o nosso convidado à vontade para expor mais alguma informação interessante que haja sobre esse tipo de audiência. Bem, eu queria fazer uma observação aqui acerca ainda do procedimento que estamos comentando, é que você como advogado, não necessariamente você precisa fazer perguntas. Muitas vezes o advogado acha que para ser um advogado ativo, mostrar serviço ao seu cliente, precisa fazer perguntas, estar ali na audiência. Não, você precisa estar atento, presente. Mas digamos que as perguntas que você tem em mente a fazer, o magistrado já fez, ou não sejam pertinentes, meu amigo, o silêncio é a melhor saída. Jogo de cintura, respeito e cordialidade, você vai se dar bem em qualquer tipo de audiência. Agora, esse ponto foi muito interessante. Geralmente, eu já me deparei com situações em que colegas justificam, principalmente a audiência de instrução criminal, em que a família muitas vezes está presente, faz questão de estar presente, e por estar pagando os honorários, eles querem ver o resultado daquilo. E os colegas, muitas vezes, eles fazem perguntas que, na maioria das vezes, não caberia, mas só para justificar o valor dos honorários, né? Então, realmente é importante esclarecer, inicialmente, para a família, ou então para o próprio constituinte, que muitas vezes as perguntas elas podem não ser tão convenientes naquele caso. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, esse vídeo muito interessante, com audiência muito importante, na verdade, no rito do procedimento da ação de interdição. E eu deixo à vontade, doutor André, se tiver mais alguma dica para ser feita. Acho que a gente esgotou o conteúdo, acho que passamos todas as informações cabíveis. E o comentário que eu deixo é, inicialmente, agradecer novamente pelo convite e pelo conteúdo que você vem produzindo. Muito, muito importante para advogados, tanto advogados que estão iniciando na advocacia, quanto advogados experientes, que não participam de um rito como este. Você, como advogado criminalista, muitas vezes não tem a oportunidade de participar de um rito desse. Pega uma ação e aparece esse rito assim no processo, e aí? Como é que faz, né? Então, o conteúdo é importante. Meus amigos, o que eu indico para todo profissional é muita determinação, disciplina, respeito e cordialidade com seus colegas, que
que você vai longe. O sucesso depende de muita coisa, mas principalmente desses princípios. É isso aí, mais uma vez, reitero, aproveita esse conteúdo, aproveita o conhecimento aqui exposto pelo Dr. André. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. E também eu vou deixar aqui marcado o Dr. André para que, caso exista interesse, vocês também possam segui-lo nas redes sociais e acompanhem o trabalho dele. Então, até a próxima, pessoal, e vamos seguindo.